abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, do verso 18 até o verso 21. Efésios, capítulo 5, do verso 18 até o verso 21. Vamos ficar em pé para lermos então esse texto. Assim diz o texto sagrado: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a Ti a Tua graça que me basta, para que eu seja um instrumento Teu, tão somente um instrumento de vaso, para que a Tua igreja, no qual Tu compraste com o sangue do Teu Filho, essa igreja que pertence a Ti, no qual o Teu Filho é o cabeça, que ela seja edificada pela Tua palavra, pela Tua verdade, para tanto dar o entendimento aos Teus filhos, e que eles possam reter no coração só o que vier da Tua parte. Auxilia-nos, eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos? Nós vemos que antes de Paulo ele falar acerca do Espírito Santo, ele já havia aqui anteriormente já mencionado por 2 vezes sobre o Espírito Santo. Ele falou no capítulo 1, verso 13, onde diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele falou isso no capítulo 1, verso 13. No capítulo 4, verso 30, novamente ele menciona acerca do Espírito Santo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estáis selados para o dia da redenção. E aqui é onde ele menciona pela 3ª vez sobre o Espírito Santo, no verso 18 até o verso 21. Esse texto que nós lemos aqui, ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, onde nós vemos aqui no verso 18, onde temos aqui 2 ordens. Paulo ele usa aqui 2 imperativos. O verso 18 está: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Aqui é uma ordem, um imperativo, onde ele diz que nós não devemos estar nos embriagando com vinho. No verso 18, na parte B, ele também dá uma outra ordem, é o imperativo, é uma ordem dada, é uma regra. Ele diz então, na parte B do verso 18: enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem dada à igreja. A segunda parte, então, nós vemos do verso 19 até o verso 21, onde nós temos aqui 4 particípios presentes. O que são os particípios presentes? É a consequência de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. É algo que é resultado de quem está cheio do Espírito Santo. Ele deu ordem no verso 18, e do verso 19 até o verso 21, ele mostra quais são as características, o resultado de alguém ser cheio do Espírito Santo. Então ele diz, no verso, nós vemos os imperativos, através do início aqui do verso, falando é o imperativo, é uma consequência de ser cheio do Espírito Santo. Então, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. No verso 19, ele diz: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. No verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. E por fim, no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.
Então aqui são as consequências ou as características de quem está cheio do Espírito Santo. Pois bem, vamos então aqui a partir do verso 18 entender através do auxílio do Senhor esse texto. O verso 18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma passagem paralela no qual nós encontramos é em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16. É Paulo ele falando acerca desse mesmo tema, acerca dessa mesma verdade, acerca do que é ser cheio do Espírito Santo para a igreja de Colossos. É uma passagem paralela, no entanto ele usa outras palavras, mas definindo a mesma coisa. Então no capítulo 3, o verso 16, ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Se nós olharmos então capítulo 3 de 16 e Efésios capítulo 5 verso 18, nós vemos que para Paulo ser cheio do Espírito Santo e obedecer à palavra de Deus são virtualmente dois procedimentos idênticos. Uma pessoa que ela obedece a Deus, uma pessoa que lê as escrituras sagradas, entendendo que ali são mandamentos, são regras, é Deus se revelando a nós e se sujeitando ao senhorio de Cristo e obedecendo essa palavra, ela está então buscando o enchimento do Espírito Santo. O enchimento, segundo Paulo, está em obedecer a palavra de Deus. Paulo aqui, no verso 18, ele faz um contraste entre a embriaguez e o ser cheio do Espírito Santo. No verso 18, então ele fala: não vos embriagueis com vinho. Quem está sob o efeito do álcool é uma pessoa que não tem o controle de si mesma, é uma pessoa que está vulnerável ao álcool sobre a sua vida. Então ela não tem o domínio próprio, ela não tem o controle, ela não consegue realmente raciocinar bem. Paulo então fala: não vos embriagueis com vinho, ou seja, não percam o controle da sua vida, visto que quem se embriagava, consequentemente, ela entrava em contendas. Ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Essa contenda, essa briga, essa atitude desenfreada, descontrolada, era consequência por uma pessoa estar sob o efeito do álcool. Paulo então ele diz: ao contrário, como contraste, ao invés de você perder o controle da sua vida e se embriagar com vinho, e que resulta isso em contendas, que você seja cheio do Espírito Santo. Provérbios, capítulo 4, o verso 14, o verso 17 diz: não entres pela vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Nesse sentido, as pessoas que perdem o controle, ela então se envolve em contendas, em vida violenta. Paulo então diz que é o contrário disso, que você seja cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o controle de si mesma, ela tem o raciocínio lógico, ela não perde o controle da sua vida. O Espírito Santo que domina uma pessoa é uma pessoa que tem o domínio próprio, que ela controla a sua vida. Ela não se deixa ser levada pelas emoções, mas ela é controlada pela razão, pela palavra de Deus. Ela é controlada pelo Espírito Santo. Nós vemos que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, é o controle da sua vida. Ele não se deixa ser levado pelas emoções. Gálatas, capítulo 5, o verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Uma melhor tradução seria domínio próprio. Então, quem está cheio do Espírito Santo não é levado pelas emoções, mas tem o domínio próprio, domina a sua vida. 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 32 diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela domina então a sua vida. O próprio Espírito o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então o verso 18, o que Paulo está mostrando é: não vos embriagueis com vinho, não perca o controle da sua vida. Isso vai acarretar em violência, em contendas. Ao contrário, que você tenha o domínio próprio, que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha autocontrole, que você realmente domine a sua vida e não se deixe ser levado pelas emoções. A partir então do verso 19, Paulo dá aqui as consequências, as características, ou como alguém pode estar sendo cheio do Espírito Santo. Ele fala no verso 19: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós. A referência aqui diz respeito à comunhão cristã, ao ajuntamento dos crentes. Isso é uma característica do culto de adoração a Deus. Quando nós estamos em culto, quando nós estamos reunidos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto os irmãos que fazem parte da família de Deus, quando nós nos reunimos, nós estamos falando entre vós, em cânticos, em verso 19, falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais. Quer entender, quer ver uma característica de alguém que é cheia do Espírito Santo? Essa pessoa, ela tem prazer de estar na casa do Senhor. Ela, no meio do culto, ela engrandece o Senhor, ela participa do culto, ela se deixa ser dominada pelo Espírito Santo, visto que o Espírito Santo ele fora enviado para glorificar a Jesus. E ela então não está no culto somente com o corpo, mas ela está sua alma, o seu espírito, ela está ali no culto, cantando, salmodiando ao Senhor. Ela está envolvida no culto. Salmo 133, o verso 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É essa comunhão onde nós temos a unidade, a irmandade cristã, e neste momento de culto nós então engrandecemos ao Senhor. Salmo 122, o verso 1 está: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa pessoa cheia do Espírito Santo tem prazer, tem a alegria de estar na casa do Senhor. É quando nós estamos reunidos no mesmo Espírito, em culto a Deus, nós temos a oportunidade de estarmos nos enchendo do Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus ela nos exorta em Hebreus capítulo 10, o verso 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que é cheia do Espírito, ela tem o prazer de estar na casa do Senhor. O verso 19: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. É o contexto de culto, é o contexto de unidade cristã, é o contexto de irmandade, é o contexto de estarmos adorando a Deus. Colossenses capítulo 3, o verso 16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. É onde nós estamos em culto, recebendo a palavra do Senhor. E ele continua no verso 16: em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos,
hinos e cânticos espirituais. Algo também que nos chama a atenção aqui, visto que Paulo está falando que uma das características de alguém cheio do Espírito Santo, ela estar em contexto de culto, ele mostra quais são as maneiras que pode ser adorado a Deus. Ele fala salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja bem, nós não precisamos tão somente estar no culto adorando a Deus somente através dos salmos. Podemos adorá-lo também através de hinos. Não podemos também somente através de hinos, mas podemos fazê-lo através de cânticos espirituais. Essa é a maneira eclética de podermos adorar a Deus. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós temos o momento do coral, nós temos o momento do hino, do cantor cristão, nós temos o momento dos corinhos, nós temos salmos, nós temos hinos e nós temos cânticos espirituais. Desta forma, em culto a Deus, estamos sendo cheios do Espírito Santo. Ele continua mostrando uma segunda característica de ser cheio do Espírito Santo. No verso 19, ele continua, a parte B, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui, o cântico já não é entre vós, mas o cântico aqui é ao Senhor, e é o cântico que é do coração, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Já é o momento em que você adora a Deus, mas não é uma adoração da boca para fora, mas é uma adoração do coração. É o que você busca por causa de você, independente dos outros. É algo que você faz porque você almeja estar na presença do Senhor, porque você quer estar na presença do Senhor, e é algo que você faz do seu coração. Jesus, ele diz que do que o coração está cheio, disso fala a boca. É o nosso coração desejoso de adorá-lo, de engrandecê-lo, de dar a ele a honra, de ter prazer de estar na sua presença. Então o cultua, mas o cultua não somente da boca para fora, mas o faz isso do coração. Quem está adorando a Deus, ainda que seja individualmente, no seu lar, na sua casa, ou em qualquer momento que você esteja, mas algo que você faz do coração, você está buscando o enchimento do Espírito Santo, ou isso demonstra que você está cheio do Espírito Santo, quando o teu coração, ele se alegra em dar cânticos a Deus. A parte B diz, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Colossenses, capítulo 3, o verso 16, a parte B diz, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É essa adoração que não é da boca para fora, mas ela é verdadeira, ela é sincera, é a sua alma, é o teu espírito, é o teu interior, está na presença do Senhor, e você o faz, não porque os outros estão fazendo, mas você o faz por causa de você. É uma experiência pessoal que nós temos com Deus, e é algo que nós o fazemos do coração, e Deus, Ele conhece a cada um de nós individualmente. Eu já tenho ensinado aqui à igreja, que por mais que o nosso culto seja um culto coletivo, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, Deus, Ele conhece a cada um de nós pessoalmente, individualmente. Então, é o seu coração que Deus, Ele está esquadrinhando para saber se a sua adoração ela é verdadeira e sincera. Pode ser que, não obstante você estar aqui numa igreja, nem todos estão adorando a Deus, mas independente do outro, que você esteja, que o seu coração esteja aquebrantado diante de Deus, visto que quando a adoração a Deus ela não é do coração, Deus, Ele rejeita, Deus, Ele não aceita. Olha o que diz
Mateus, capítulo 15, o verso 8 e o verso 9. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do homem. É uma adoração reprovada, é uma adoração vã, é uma adoração que Deus reprova e que Ele não aceita, visto que não é do coração, ela é da boca para fora. Honra a Deus com seus lábios, mas o coração não é sincero e verdadeiro diante de Deus. E o Senhor que esquadrinha os corações, Ele não aceita. Uma característica então, uma segunda característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, é quando ele diz, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Em terceiro lugar, uma terceira característica, o que nós podemos perceber e saber o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, aqui no verso 20 é, dando sempre graças por tudo. Quando alguém é grato a Deus, quando verdadeiramente reconhece que as dádivas que tem, os talentos que tem, os bens que possui, tudo isso foi por causa da benevolência que tem de Deus. Daí a pessoa é grato a Deus. Mas o texto aqui nos diz, dando sempre graças por tudo, dando sempre graças por tudo. O que quer dizer dar graças a Deus por tudo? Vamos entender esse texto a partir de Romanos, capítulo 8, o verso 28. Nós sabemos que Deus, Ele é bom, e tudo quanto Ele faz para conosco é para o nosso bem. E o Deus que é bondoso, que Ele é soberano, e que tudo faz para o nosso bem, Ele pode até mesmo usar o mal para os seus propósitos. Mas ainda que Deus Ele use o mal para os seus propósitos, o mal continua sendo mal. Olha o que diz aqui Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, Deus, na sua bondade, na sua graça, na sua benignidade, Ele sendo então soberano, Ele pode até mesmo usar as coisas más para o seu proveito, para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Mas assim, mesmo se assim Ele o fizer, entenda, o mal ainda continua sendo mal. Então, quando Ele diz aqui para dar graças por tudo, nós não devemos dar graças pelo mal. Não devemos dar graça quando nós pecamos. Nós não devemos dar graça quando o irmão ele faz uma maldade contra a gente. Nós não devemos dar graças pelas iniquidades que o mundo ostenta e por vezes recai sobre as nossas vidas. Nós não podemos então dar graças por essas maldades. O bem, quando ele diz aqui dar graças por tudo, nós temos que entender o que seja tudo dentro do seu contexto. Olha aqui o contexto, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, devemos dar graças a Deus por tudo que é de acordo com a sua bondade, de acordo com a sua paternidade amorosa. Devemos dar graças a Deus por tudo que Ele se revelou a nós através de Jesus Cristo. Olha o verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Tudo que é de acordo com a sua amorosa paternidade, aí sim damos graças. Tudo que é de acordo, que é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que é de acordo com a revelação dele através de Jesus Cristo, aí sim nós damos graças. Colossenses capítulo 3, o verso 15 e o verso 17 diz: e a paz de Deus,
para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. O verso 17, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazem tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. É através de Cristo, é pelo nome dEle, e é ao Deus e Pai. Essa graça no qual nós damos e reconhecemos o favor de Deus para conosco, é algo que foi revelado através da paternidade divina, algo que foi revelado através de Cristo como nosso Senhor. Por isso, nós não damos graças a Deus pelo mal que nos assola, não damos graças a Deus pelo pecado cometido, não damos graças a Deus pela inveja de um irmão, não damos graças a Deus pelo mal. O que nos sobrevém, que não é da parte de Deus, nós não damos graças, antes nós devemos condenar. Efésios capítulo 5, verso 11 diz, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O que é obra das trevas, o que não é algo que nos edifica, nós não damos graças por isso, pelo contrário, nós então condenamos. Os que nos sobrevêm, que não é da parte de Deus, nós não damos graças, ao contrário, nós até nos afastamos desses tipos de pessoas que não servem a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso 5 diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós não damos graças então, quando tipo de pessoas como essas nos fazem mal, mas pelo contrário, nós nos afastamos delas. Nós damos graças a Deus por tudo que é característica da sua paternidade amorosa. Damos graças a Deus por tudo que é concernente à revelação dele através de Jesus Cristo. Nisso nós devemos ser gratos, nisso nós devemos reconhecer que é a bondade de Deus que tem nos abençoado, que tem cuidado de nós, e Deus, Ele é bom, e por nós reconhecermos e sabermos isso, damos graças por tudo que temos, por tudo que fazemos e que somos, reconhecemos e somos gratos do coração. Não há soberba, não há orgulho, não há vaidade, não há o estar depositando a nossa confiança no homem, mas sim em Deus. E quando assim o fazemos, essa pessoa que é grata a Deus, isso se caracteriza, e isso é uma demonstração de alguém que é cheia do Espírito Santo, alguém que é grata a Deus, que continuamente dá graças a Deus. Nisso nós vemos alguém cheio do Espírito Santo. Por fim, aqui no verso 21, ele então dá uma última característica do que é ser cheio do Espírito Santo. Ele diz, sujeitando-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros. Quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Basta você perceber o quanto que ela é sujeita ao outro, o quanto ela se propõe a ser humilde, o quanto ela se propõe a servir, o quanto que ela se despoja de toda soberba, de todo orgulho, de toda arrogância, mas pelo contrário, ela demonstra uma sujeição uns aos outros. Diz aqui o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. Essa é uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo.
cheio do Espírito Santo, não se caracteriza pela arrogância, pela vaidade, não se arrogância pelos dons, mas se caracteriza pela condição de ser sujeita, de ser serva, de estar disposto a se sujeitar uns aos outros. Filipenses, capítulo 2, o verso 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Jesus, o nosso Senhor, o bendito Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor da glória, Ele se fez homem e Ele nos deu o maior exemplo do que é uma vida de sujeição. João, capítulo 13, do verso 12 ao verso 15, diz: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se Ele, o Senhor da glória, Ele foi um servo humilde, lavando então os pés dos seus discípulos, Ele nos deu um exemplo, para que nós também venhamos fazer da mesma forma. Isso se caracteriza, isso demonstra, isso reconhecemos, de acordo com o ensinamento de Paulo, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela se sujeita uns aos outros. Mas o verso 21 ele diz: sujeitando-vos aos outros no temor de Deus. No temor de Deus. A nossa submissão ao próximo é por causa do temor que nós temos de Deus, no qual nós somos súditos do reino dele. Quem faz parte do reino de Deus não se sente envergonhado, não se sente constrangido em se submeter a uma outra pessoa que também faz parte desse mesmo reino, também está submissa ao mesmo Senhor, que faz parte da mesma família de Deus, que também reconhece o outro como aquele que fora comprada com o mesmo sangue, que tem também o mesmo Pai. Quem faz parte do reino de Deus, que teme ao Senhor da glória, não se sente tão constrangido ou envergonhado de se sujeitar ao outro irmão em Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao verso 21 diz: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta? Se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos, para que sigais as suas pisadas. Pois bem, Paulo então nos dá aqui uma ordem, é uma ordem, um imperativo: enchei-vos do Espírito Santo. E depois ele mostra quais são as características dessa pessoa que é cheia do Espírito Santo. É alguém que faz parte do culto, está no culto, em irmandade, em contexto de unidade, e ela então louva e engrandece o Senhor. Essa pessoa também é cheia do Espírito Santo, porque o coração dela é que dá louvores a Deus, é louvor, é o cântico também do coração, é uma pessoa que dá graças por tudo a Deus, é uma pessoa que também se sujeita uns aos outros. Há um comentarista, o nome dele é John Stott, já falecido, um anglicano, ele comentando aqui esse texto,
ele dá aqui 4 propostas sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. A primeira ele diz: enchei-vos, não é uma proposta alternativa, mas sim um mandamento autoritário. Ser cheio do Espírito é obrigatório, não é opcional. Vocês entendem? Há aqui uma ordem, ou seja, você não tem a opção, eu quero ou não quero ser cheio. Não, aqui é uma ordem, é uma obrigação, é um imperativo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele comenta então uma segunda questão. Ele diz: está no plural, ou seja, é endereçada à totalidade da igreja cristã. A plenitude do Espírito não é um privilégio elitista, mas sim uma possibilidade para todo o povo de Deus. Não é somente algumas pessoas, a liderança que deve ser cheia do Espírito Santo. É algo que diz respeito à igreja. Nós somos ordenados a sermos cheios do Espírito Santo. Em terceiro ele diz: está na voz passiva. O sentido é: deixai o Espírito Santo encher-vos. Não há nenhuma técnica para aprender e nenhuma fórmula para recitar. Quem nos enche do Espírito Santo é o Senhor. Nós nos sujeitamos a Ele, nos comprometemos a viver a sua palavra, a obedecê-lo, e Ele então nos enche. Não existe uma técnica, não existe algumas recitações, não existe uma fórmula para você ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito que nos enche. E por último ele diz, Paulo emprega o imperativo no aoristo, o que subentende que devemos continuar ficando cheios. A plenitude do Espírito, pois, não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser renovado continuamente pelo crer e pela obediência. Ou seja, continuamente, todos os dias, nós devemos então buscar ser cheio do Espírito Santo. Que todos os dias você busque ser sujeito ao outro, que todos os dias você busque dar sempre graças a Deus, que todos os dias você vasculhe o seu coração e que entenda que a sua adoração deve ser verdadeira, espiritual, do coração. Que você não se ausente da casa do Senhor, porque é entre vós, é como estamos em culto, como igreja, que o Espírito Santo está atuando entre nós. E é dessa forma então que conhecemos uma igreja cheia do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai querido, a Ti, que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua ação do Teu Espírito Santo, se manifeste em nossas vidas, transformando os nossos corações e nos auxiliando para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, mas não conforme as regras impostas pelo homem, mas de acordo com o ensinamento da Tua bendita palavra, que essa palavra entendida, reconhecemos ela como verdade, e agora, Pai querido, queremos vivê-la pela fé. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém.